Bom dia, juvenis, a paz do Senhor, pessoal, como vocês estão nessa manhã linda de domingo? Espero que todos estejam bem. Hoje eu iniciando aqui nessa classe dos juvenis, trouxe uma parceira aqui para fazer companhia neste momento com vocês. É uma pessoa ilustre, vocês quase não conhecem, tá vindo aí de fora, de outro país, está aqui conosco. Quem será essa pessoa? Quem é? Surpresa! Pois é, gente, figurinha repetida aqui, né? Fazer o quê? Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Agora aqui dividindo com nossa querida Laís. E hoje vai dar bom, né, Laís? Isso aí, vai dar bom. É um assunto muito legal para falar com vocês. Já coloca aí sua presença no chat, né? Você que é aluno matriculado. Fale com a gente, interage no chat. Não durma, levanta da cama. Você que é 9 da manhã, então já vai para estar acordado, né, meu filho e minha filha? Então, curta, compartilha. Chama o pessoal, todo mundo. Inscrito, comenta. E pega os materiais de aula para a gente poder começar. Isso aí. Vamos orar, então, para iniciar? Senhor Deus e Pai, em tua presença estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais essa manhã. E seja conosco, toma o direcionamento, Deus, dessa aula e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa lição de hoje, lição número 9, que tem como título... O inimigo íntimo. O nosso textuário aqui, referência, está em Mateus, no capítulo 26, versículo 23, que é o momento em que os discípulos perguntam a Jesus e Jesus dá uma resposta, né? Então aqui diz, e ele, que no caso aqui é Jesus, respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Isso está falando sobre o que, Amanda? Parece que não tá casando, né, as coisas. Está falando sobre inimigo estranho, íntimo, né? citando uma referência de um dos evangelhos. Estamos estudando cartas. Gente, tem muito a ver com a nossa lição de hoje, o que nós vamos estudar. Até porque está falando de traição daquela pessoa que estava pertinho de Jesus, mas estava agindo como alguém que não era o seguidor de Jesus. Isso aí. Vamos tratar de assuntos como os falsos profetas, tanto do tempo de Pedro quanto do nosso tempo também. E tem falsos profetas nesse tempo? Tem bastante, né? E a gente tem que ter atenção para descobrir quem são esses falsos profetas, porque nem sempre é tão fácil assim, né? É verdade. Mas antes da gente poder entrar mais profundo na nossa lição, vamos chamar 2 alunos muito especiais para ler o nosso texto bíblico de hoje, nosso texto base da nossa lição. Amém? A paz do Senhor, juvenis! Bom dia! Nós estamos aqui hoje para fazer a leitura bíblica em classe da lição número 9. O meu nome é Camila. E o meu nome é Vitória. E hoje a leitura bíblica se encontra em 2 Pedro 2, dos versículos 1, 3, 9, 17 a 22. E diz assim, e também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Versículo 18. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que,
conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém, juvenis. Essa foi a leitura bíblica de hoje e fiquem aí com a aula. É isso, tchau. Tchauzinho. Estamos de volta. Muito obrigada, meninas. Vitória Duarte e Camila. Maravilhosamente bem, fizeram a leitura. Muito obrigada pela participação de hoje. Então, nós vamos falar nessa lição 9, introduzindo aí sobre a segunda epístola universal de Pedro, ou seja, a segunda carta de Pedro. E aí, Amanda, o que nós sabemos sobre essa epístola, sobre essa carta? Olha, vale lembrar que a gente estava estudando a primeira carta de Pedro. Nós tivemos algumas informações extremamente importantes, curiosidades. Só que essa é a segunda carta e a gente tem algumas informações para acrescentar sobre esse tempo que o apóstolo Pedro, escreveu. E sobre isso eu não vou falar por aqui não. A gente vai ter um quadro especial para falar sobre as curiosidades sobre essa segunda carta. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro da EBD, agora o quadro Curiosidades. Vamos saber algumas informações importantíssimas sobre a segunda carta de Pedro. Bora saber? Conforme nas edições passadas, nós descobrimos algumas curiosidades sobre a primeira epístola de Pedro. E agora vamos saber sobre a segunda. E será quem escreveu essa carta? É uma coisa óbvia, né, gente? Tá bem na cara. Quem escreveu essa segunda carta? É bem óbvio, né? E é claro que vocês sabem, vão tirar de letra. Essa segunda carta, quem escreveu também foi Pedro. Palmas! Que incrível essa resposta! E de fato, vocês sabem, não sabemos ao certo, onde ou quando essa carta foi escrita, mas normalmente é falado que essa carta foi escrita na região de Roma, lá no centro de 64 depois de Cristo. Mas por que e para quem essa segunda carta foi escrita? Pedro declarou que estava escrevendo, abre aspas, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Fecha aspas, conforme registrado em 2 Pedro 1. E isso pode indicar que o público que Pedro direcionou essa carta é o mesmo da primeira epístola, os cristãos gentios. O conteúdo de 2 Pedro, do capítulo 1, de versos 12 a 15, mostra que Pedro tinha a intenção de lançar uma mensagem de despedida aos seus leitores. Diferentemente da primeira epístola de Pedro, que ajudou os cristãos a lidarem com a perseguição externa, nessa segunda carta, Pedro está falando de um perigo interno. No, God, please, no! No! Sim, pessoal, era um perigo interno que estava entrando na igreja. E isso ameaçava não somente naquela época, mas o futuro da igreja. Era muito sério o negócio. Eram falsos profetas, falsos mestres. Eles estavam espalhando heresias destruidoras, ensinamentos falsos, distorcendo a palavra de Deus. Eles estavam negando o Senhor que os resgatou. Pedro escreveu essa carta para incentivar os cristãos a crescerem no seu conhecimento do Senhor e fazer mais firmes a vocação e a eleição deles. Nessa segunda carta contém algumas palavras mais fortes de Pedro e seus últimos testemunhos. E aí, conta pra mim, vocês sabiam dessas curiosidades, dessas informações importantes sobre essa segunda carta de Pedro? Fala pra mim no chat ou nos comentários. Espero que tenham ficado atentos e anotado, hein, pessoal? Tô de olho em vocês. Mas me despeço por aqui, vamos continuar na lição porque tem mais assunto bom pra gente poder falar. Então, bora continuar? Então, voltando, gente, estamos de volta, depois que vocês já viram aí as curiosidades, Percebemos que para que a gente tenha conhecimento de quem são esses falsos profetas, a gente precisa ter um conhecimento total de Cristo, e a gente só consegue ter esse discernimento por meio de quê? Da leitura da palavra, uma busca de um relacionamento íntimo com Cristo, Nada de relacionamento íntimo com o inimigo, Amanda? Não, pelo amor de Deus. Então agora, iniciando aí o tópico 2, vamos falar sobre falso e verdadeiro, como saber.
Como a gente vai conseguir detectar na nossa sociedade aí quem são as pessoas que são os falsos profetas atuais? Isso não é um assunto novo, né? Pedro já enfrentava isso no seu tempo, Jesus já enfrentava isso no seu tempo, né? Lá com os fariseus. Exatamente. E hoje em dia a gente enfrenta isso também, né, Amanda? É um assunto atual, né? É um assunto muito atual. Se é uma coisa que acontecia tanto, Deus falava para o seu povo, lá no Antigo Testamento, Jesus, no tempo de Jesus, e agora Deus falando por meio dos seus profetas, né, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E agora fala para nós. Ou seja, é uma coisa que acontece, não vai deixar de acontecer. Mas o alerta de Jesus ainda continua. Ele suprindo, né, dando ali todas as armas para que a igreja, e na igreja, né, nós não sejamos ali cometidos ou Enganados, né, por esses falsos profetas, por esses falsos ensinos. profetas. Porque às vezes o que eles falam, na maioria das vezes, eu acho que quase sempre, é algo muito doce. É muito disfarçado, algo né? muito bom, que te atrai, né? E aí a gente às vezes tem ali uma certa dificuldade de compreender. Exato. A gente tem um vídeo falando sobre isso, né, Amanda? Tem um vídeo bem interessante falando sobre isso. E vocês vão ver todo o contexto arquitetado, né? Isso aí. São pessoas que se chamam de pastores, se auto-intitulam pastores, mas eu acho que não são pastores das ovelhas certas, né? Não. Vamos ver. 2 pastores, 2 alianças, 2 filhos adotados. O Brasil, país com o maior número de católicos do mundo, está se adaptando à realidade da vida moderna. A adoção, para mim, ela foi um sonho. E a família também é um projeto de Deus para homossexuais, para homoafetivos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga todos os cartórios do Brasil a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois de 7 anos de convivência, os pastores Fábio e Marcos finalmente puderam ter uma união civil completa e legal perante a justiça. Mas a Igreja Católica ainda condena a homossexualidade. Do meu ponto de vista, é que a Igreja Católica ela vive uma grande farsa. Mas que no fundo, eles sabem que a homossexualidade não é pecado. No fundo, eles sabem que o amor, né, entre 2 pessoas, que Deus não condena. A Igreja Católica não é a única instituição religiosa contra o casamento gay. Alguns evangélicos também não aceitam a união entre pessoas do mesmo sexo. Um exemplo disso é o deputado Marco Feliciano, que ficou famoso por dar declarações homofóbicas e preconceituosas. Como também não encontraram espaço nas igrejas evangélicas, Fábio e Marcos decidiram fundar a Igreja Cristã Contemporânea, onde gays e lésbicas podem adorar a Deus. Nossa igreja cresce muito porque é uma necessidade de muitos homossexuais que viviam sem abrigo da igreja, de ter uma fé cristã da forma que desejavam. Depois de 6 anos, já são 6 igrejas e quase 2.000 seguidores. O Papa Francisco, que esta semana vem ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, vai encontrar um país onde as igrejas evangélicas estão ganhando cada vez mais espaço e ameaçam o domínio da Igreja Católica. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros é evangélico, um total de 44 milhões de pessoas. Então, diante desse vídeo, nós pudemos perceber aí Terrível. os pastores auto-intitulados, né? Pastores, pessoas consagradas por Deus, né? São pastores homossexuais. E é interessante que aqui nesse tópico dessa lição, estamos aí no tópico 2, vai falar de líderes religiosos que outrora eram usados por Deus. E por que a gente escolheu esse vídeo? Não sei se vocês observaram, mas no início do vídeo, esses pastores, né? Eles falam que eles eram de igrejas cristãs, igrejas evangélicas, protestantes, e que eles não se sentiam aceitos. Então, eles propõem, a partir desse sentimento de não aceitação, eles criam uma igreja para si. Então, aí é uma igreja que eles falam que é uma igreja inclusiva, né, que aceita qualquer tipo de pessoas. Inclusive, há pessoas ali que não são homossexuais, são simpatizantes, né, mas que estão ali nesse ambiente. Então, esses pastores, eles conhecem a verdade. Sim. Eles conhecem a verdade, mas eles distorcem o evangelho para que esse evangelho que eles
dizem que é o correto, né, se enquadre no que eles definem como correto, mas é algo totalmente distorcido, né? Então, são líderes religiosos que outrora estavam na igreja, conheciam a verdade, mas eles decidem adaptar a Bíblia, dar um jeitinho brasileiro no texto bíblico, para que se adequem, né, à realidade deles. O que é um problemão, né, Amanda? Total, Laís. Gente, isso é uma coisa que acontece não somente em algo absurdo, né? Que tá bem escancarado ali, né? Isso que estão inserindo, dizendo que é uma igreja, dizendo que estão servindo a Deus. Mas existem também, essa questão a gente chama de liberalismo teológico, né? Isso. As pessoas, existem muitos lugares, só você olhar na internet, pesquisar assim, tem pastores, infelizmente, tem umas igrejas que não são tão inclusivas assim, mas a forma que eles passam a palavra de Deus, o evangelho, é uma coisa também, como você citou, distorcida. Então, acabar aceitando, talvez não isso, mas outros tipos de coisa, né? Os tipos de relacionamentos, a forma como lida com a liberdade cristã, digamos assim, é uma falsa liberdade, né? E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é única. Ela é a verdade, ela que vai nos transmitir o manual de tudo. Então, não pode, né, ter ali surge uma nova igreja. Não, isso aqui é uma nova palavra. Até porque tudo isso, como diz a palavra, é maldito, é anátema. Então, o apóstolo Pedro estava justamente lidando com situações como essa naquela época, né? Sim. Sobre pessoas que estavam querendo trazer um novo ensino, uma nova, não liberdade, né, mas libertinagem, né? Como acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Então, você que está ouvindo aí, juvenil, é muito sedutor as ideologias que Satanás quer pregar para nós. Sim. E é o mesmo discurso, é a mesma ideia que houve com Eva, né? Aparece ali um fruto muito bonito, algo que parece bom aos olhos, bom para se ouvir, bom para se comer, mas no final vai ser um caminho de morte. Então, qualquer tipo, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que você está ouvindo, né, que estão ensinando para você, cuidado, né? Melhor você nem seguir isso. Converse com seus pastores, com seus professores, para que eles possam te instruir e você não seja enganado por uma falsa ideologia, por um falso ensino. Isso aí, porque na segunda carta de Pedro, inclusive, diz que Deus não suportará quem engana os seus rebanhos, Nossa, né? isso Deus não sério. Suportará. Muito Então, sério. quando a gente pensa aí nessa palavra suportar, parece que Deus olha para essa situação e se sente enojado. É nojo, embrulho no estômago, né? Isso aí. Então, Deus não suportará esse tipo de escárnio, esse tipo de zombaria, com a sua palavra também, né? Exato. E depois a gente ouvir todas essas coisas iniciais, né, sobre esses falsos profetas, sabe que eu fiquei pensando? O apóstolo Pedro falou sobre isso, as consequências que tinha internas e externas. Chamados, né, os inimigos íntimos da igreja. Que termo terrível, né, Laís? Sim. Porque quando você pensa em uma pessoa que é íntima, faz parte da sua intimidade, ela convive com você, está com você sempre. Você confia nessa pessoa porque né? você compartilha a sua vida com aquela pessoa. Senão ela não seria íntima, né? E aí pensa, gente, você compartilhar a sua vida, os seus ideais, as suas ideologias com uma pessoa que na verdade é um falso profeta, é um inimigo de Cristo. Difícil isso, né? Demais. Complicado. E aí, gente, vamos ver mais um vídeo aí falando sobre essa questão dos inimigos íntimos da igreja, das pessoas que aparentam ser da igreja, mas que na verdade têm um discurso muito bonito, mas está totalmente distorcido. Vamos ver. Esta é a primeira igreja trans do Brasil. A instituição foi fundada por Jacques Chanel em um prédio no centro de São Paulo. Todas as semanas chegam aqui fiéis transexuais, muitas vezes moradores de rua, duplamente excluídos da sociedade. Eu iniciei a minha vida em igrejas fundamentalistas, né? Então essas igrejas fundamentalistas, elas não acolhem a todas as pessoas, principalmente a nossa comunidade LGBTQI, em especial a nossa comunidade de travestis e transexuais. Nós somos literalmente excluídas e expulsas e demonizadas dentro das igrejas fundamentalistas.
A jornada de Jaque para criar sua própria igreja foi longa e difícil. Quando ela tinha 13 anos, sua mãe a entregou a um pastor evangélico para curar sua transexualidade. Mas ela lembra do homem como um pai, porque mesmo não aceitando sua sexualidade, ele a respeitava. Mas o pastor foi assassinado e a igreja evangélica conservadora fechou as portas para Jaque. Movida pela fé em Deus, ela tentou durante anos encontrar um lugar que a aceitasse, até que chegou a uma igreja inclusiva, derivada de um movimento evangélico minoritário que surgiu na década de 2000 no Brasil para acolher o movimento LGBT. Chanel convenceu o centro a abrir um espaço para ela e ordená-la como pastora para que pudesse inaugurar sua própria igreja. Lá, ela tem o objetivo de dar esperança às pessoas trans. Além do apoio espiritual, Chanel prepara comida para seus fiéis. Com as doações que recebe, também percorre o bairro uma vez por semana para entregar alimentos a cerca de 200 moradores de rua. Nesse vídeo, então, nós vimos uma pastora trans, né? Ela se nomeia assim, se auto-intitula assim. É uma pessoa que é um homem, mas se veste, né, como uma mulher. Então ela se auto-intitula uma pastora trans. Termos, né, Luiz? Até difícil, até difícil. O politicamente correto, né? A gente tem que... Porque nem sempre isso é o adequado para nós cristãos, né? Dependendo de como a gente fala, a gente está compactuando com esse tipo de comportamento. Exatamente. Então, na verdade, ela se auto-intitula uma pastora trans, mas na verdade é um homem vestido, né? Transvestido aí de uma mulher. Espero que o nosso vídeo não seja cortado depois dessa fala. Tudo tranquilo. Mas é uma pessoa... O que me chamou a atenção, o que nos chamou a atenção quando a gente trouxe esse vídeo aí para vocês... É uma pessoa que tem um discurso muito bonito, ela atrai muitas pessoas, né, muitas outras pessoas da sociedade vão ali, e essas pessoas que vão até essa igreja, né, vão escutar esse discurso dessa pastora, desse pastor, eles estão achando que eles estão escutando a verdade. Né? Eles estão ali, quando diz aí na lição que muitos seguirão, você observa que são pessoas que estão ali seguindo, né? E achando que estão seguindo o que é correto. Há algumas falas de testemunho dos participantes dessa igreja que diz que agora sim, que encontraram um lugar em que eles são aceitos, né? A gente vê que eles têm uma vertente de um trabalho social também, de entregar aí marmitex nas ruas, o que é válido, né? O que é algo bom, mas nós não seremos salvos pelas nossas obras apenas, né? Então, às vezes, o que é passado é algo muito bom, parece que está sendo algo... Desculpe aí o termo, mas transvestido de algo bom, mas não é isso, né? É um lobo aí em pele de ovelha, né? Literalmente. É verdade, Laís. Isso faz lembrar do evangelho light que as pessoas têm hoje anunciado, né? Isso nas redes sociais, isso nas igrejas, né? Em muito lugar que a gente se vê. Eles gostam de falar que Deus é só amor, né? Só amor, só amor, só amor. Né? E as pessoas não entendem, de fato, o que é o amor de Deus. O que é esse amor, né? As pessoas entendem isso muito mal, infelizmente. Então, passam uma vida onde você pode viver da maneira que você quiser. Tem aquele termo, né? Carpe diem, né? Curta o momento, curta a vida. Curta a vida. Né? É tudo curto, temos que curtir ao máximo. Vive o momento, não tem o amanhã, curta hoje, mas a gente sabe que existe sim o amanhã. Existe sim o pós, né? Existe a eternidade, né? Existe a eternidade. Eternidade de vida ou eternidade de morte. Isso aí. Então, Deus está nos dando uma oportunidade para a gente, de fato, viver aquilo que Ele planejou, né? Deus chamou um povo para si, como mesmo o apóstolo Pedro fala, né, rememorando as pessoas sobre a volta de Jesus, né, que precisa de fato endireitar a sua vida, não se encantar por esses cantos de sereias, né, por esses falsos ensinos, porque de fato, pessoal, a gente entende que não é fácil viver uma vida retida da sociedade, não é fácil viver uma vida completamente entregue ao evangelho. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, a gente não está dizendo isso, nós também temos dificuldades, mas a gente entende que em meio a essas dificuldades nós temos o auxílio do Espírito Santo e principalmente nós temos uma recompensa eterna para isso, né? Nós estamos batalhando contrário a essa maré de libertinagem, de liberalidade teológica, né, pro
para um lugar que é um lugar aonde nós nem podemos imaginar só, né? É um lugar inimaginável, né? O que Deus está planejando para nós. Então, assim como o apóstolo Pedro nos chama para fugir desses falsos profetas, para fugir dessa liberalidade teológica, né? Dessa falsa liberdade, Jesus também está nos chamando. Não se engane pelas conversas da serpente, né? Ouça o que Deus diz em sua palavra. Ouça o que Deus diz por meio dos seus profetas, né? Dos verdadeiros profetas que Deus colocou, né? Nas nossas vidas. Mas, Amanda, nem tudo tá perdido, né? Não. Às vezes a gente fala esse monte de coisa, a gente acha, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Tá tudo perdido. Acabou-se. Nós temos uma mensagem de esperança, glória a Deus por isso, né? E aí eu queria que você retomar aqui com vocês na segunda carta ainda de Pedro, no versículo 9, que fala que o Senhor sabe nos livrar, sabe livrar da tentação os piedosos. Glória Então a Deus. aquelas pessoas que são piedosas, que seguem a palavra de Cristo, que são verdadeiramente convertidos, né? Essas pessoas, elas têm essa promessa de livramento da tentação. Que bênção, né? Que coisa gloriosa. glória a Deus. E vamos ver isso na prática? Vamos. Vamos fazer uma dinâmica aí pra gente ver como que isso acontece? Novamente estamos aqui, pessoal, vamos fazer uma dinâmica. Vou mostrar pra vocês os ingredientes, tá bom? Temos aqui 2 pratos brancos. Água. Tirei o rótulo pra gente não fazer propaganda. Detergente e chia. Vamos então encher os nossos pratinhos com um pouco de água. Amanda, foca aqui. Amanda agora é a nossa câmera, gente. Pessoa maravilhosa, nos ajuda em tudo. E aí, pessoal, vamos colocar em um dos pratos detergente. O detergente tá significando aqui o sangue de Jesus, tá? Onde nós somos lavados e remidos. Sangue de Jesus. E aí a chia tá representando aqui a nossa sociedade pecaminosa, os nossos pecados, as pessoas que os falsos profetas, né? A gente tá embebido nessa sociedade, né? Inserido, infelizmente, né? Até Jesus voltar, nós estamos aí inseridos nessa sociedade. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui pra ficar melhor pra vocês verem. Tá bom, hein, Amanda? Quando a gente coloca o dedinho aqui... Foca no dedo, Amanda. Cheio de chia, ou seja, cheio de pecado. A gente não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus ainda, né? Então tá cheio de pecado, cheio de coisa que não presta, né? A gente foi enganado pelos falsos profetas. Misericórdia. Vamos lavar, então, o nosso dedo no sangue de Jesus. Sangue de Jesus bem cheiroso, perfumado. Ok, bem limpinho. Agora foca, Amanda, na chia aqui, no pratinho da chia, por favor. Que aí vamos ver a mágica. Agora nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ok, Amanda, preparada? O que aconteceu? Foi repelido todo o pecado, foi repelido tudo aquilo que não prestava, né? Nós não fomos enganados mais. Por quê? Porque nós estamos realmente, literalmente convertidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, isso a gente deve, essa dinâmica, né? Essa ilustração é para vocês perceberem que o que nós temos falado na lição de hoje, o que vai nos prevenir, o que vai ser nossa couraça, nossa armadura contra tudo isso que a gente tem falado dos falsos profetas, o sangue de Jesus, o conhecimento da palavra. Você tem um relacionamento íntimo, não com seu inimigo, mas com Cristo. E é isso. Gente, eu tô vendo uma coisa que eu não tô nem acreditando. O que foi? Amanda, você segue aquela pessoa que antes era cantora gospel e agora tá cantando funk? Tá nos meus seguidores? Sim, tá sim. Deixa eu olhar a sua lista aqui de seguidores. Quem eu sigo, na verdade, né? Amanda! Qual o problema, menina? Gente, eu tô ficando chocada com isso aqui. Qual o problema? Você segue aquele cantor que agora é cantora? Ah, mas é porque de vez em quando ele posta um... Ele canta pra caramba. Ele canta muito. Sim, canta muito. Mas você seguindo essa pessoa,
você tá compactuando com aquilo que ele Claro tá que fazendo. não, menina. Vamos pensar pro seguinte. Olha, além desses cantores que eu sigo, curto de vez em quando, assim, eu também curto o pessoal que não é cristão, mas eles são muito talentosos. Não, Curto, sim, tal. Eu mas- curto eles, assim, mas eu não tô seguindo o que eles fazem. Eu não faço o que eles fazem, mas eu tô só lá, curtindo, reagindo. Legal, não tem problema nenhum. Mas olha, eu acho que nisso daí está seu coração, tá, amiga? Queria falar não. Ai, acho que não, amiga, tá tudo de boas. Olha aí o símbolozinho de curtir, como que é? Coração, né? Te deixei sem palavras, né? Pois é. E, rapaz? Significa que você está compactuando com isso, que você concorda com isso. Quando você curte algo, você está concordando com aquilo que está sendo Mas estabelecido eu não ali. tô fazendo. Mas concordar já basta, né? Ixi. Isso já é muito, não é? Eu acho melhor você dar uma revisitada em quem você está seguindo aí. Porque isso não está de acordo com a palavra de Deus. Tá. Gente, você viu aquilo, Laís? Meu Deus. Pois do é, céu. a Laís e a Amanda Fake conversando. Pois é. Mas Coisa até que a Laís triste, Fake né? tava crente, né? Agora a Amanda Fake, eu não A Amanda Fake, coitada, gente. não. Não tava ungida, não tava convertida. Meu Deus do céu, tava longe de uma danção. Mas isso acontece, né, Amanda? Foi uma brincadeira, mas é a realidade, infelizmente. É isso né? aí. Eu acho que talvez seria interessante a gente colocar isso até como exercício para os nossos alunos, né? Para os juvenis, nossos amigos Quem vocês aí. estão seguindo? Quem vocês estão Quem seguindo? vocês estão curtindo, reagindo, ouvindo, Porque é admirando, né? admirando. Olhando aí, achando graça, achando bom. o máximo, uau. Compactuando com isso. Isso é perigoso, né? É muito perigoso, né? Porque Perigoso. são pequenas porçõezinhas, né? Que vai um dia gerar uma coisa bem grande. Aí a gente vai estar tão, assim, entrelaçado que não vai conseguir mais sair. É isso aí. Perfeito. É. E aí, mais alguma coisa por hoje? Olha, eu acho que a gente conseguiu tirar bem. Mas me conta vocês agora, Juvenice. Se foi falado ao seu coração. Se talvez você, ao ouvir, começou, sabe, a... Lembrar das coisas do dia a dia. Isso, a do pensar, cotidiano. Exatamente. Porque o apóstolo Paulo... Jesus amado. Pedro, a pedra, Amanda. Lembra da pedra? Em nome de Jesus. Sai fora. O apóstolo Pedro, ele chama ali, né, as pessoas que direcionam a sua carta, os crentes de várias épocas, à santificação. Sim. Né? E santificação tem a ver com ser separado. Então, Deus chamou a cada um de vocês, a cada um de nós, para sermos separados, sermos diferenciados do mundo. E hoje a gente vive numa cultura onde todo mundo quer parecer um com o outro, Isso aí. quer ser igualzinho. Que você pode ser o que você quiser. Seja o que você Que dá coisa conta. boa. Nossa, que lindo esse discurso. Assinado Satanás. Nossa, É isso aí. É bem Nossa, sério. agora, meu Deus, é pra Agora- refletir o restante do domingo todinho essa palavra, Amanda. Meu Deus. Ai, meu Deus. Segura na cadeira aí, pessoal, onde você está. E, de fato, vamos voltar nosso pensamento para o Senhor, né? A gente está brincando aqui, mas vamos agora, de fato, voltar nossos pensamentos, nosso coração. Vamos curtir as coisas de Deus, vamos curtir as coisas que agradam a Deus. Se, de fato, Ele é o nosso mestre, vamos seguir o nosso mestre. Isso aí. Começa curtindo os vídeos do nosso canal, né? Isso, curta o nosso canal, curta essa aula. E agora vamos ofertar? Vamos ofertar. Ofertar é muito importante. Isso aí. Como que a gente oferta? Os meios estão aparecendo aí abaixo, o Pix, o PicPay, os dados bancários, tá bom? Se você não consegue ofertar pelos meios digitais, traga a sua oferta no culto à noite, às 18 horas. Você que é um visitante, mora aqui nas redondezas, né, de Cariacica, de Vitória, pode vir e faz uma visita pra gente, vai ser aí. bom demais. Tem o nosso voto também, dos 1000 Isso aí. valentes, né? Valentes, os votos. Você é um valente do Senhor, aquela pessoa que vai contra tudo isso que a gente falou aqui, Isso. né? Vai contra essas questões estabelecidas pela sociedade, que querem nos enganar. Nos ajude a comprar o nosso templo, por favor. Tá aparecendo aí esse campo maravilhoso, né? Nos ajude fazendo parte desse voto 1000 valentes. Contamos com Amém. você. Louvor. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que ofertou, que abençoou, para que esse reino continue avançando. Vamos orar agora para a gente poder finalizar. Poxa, que pena. Que pena, gente. Mas vamos orar agora. Ore aí de onde você está, ore comigo. Vamos orar conjunto aqui, né? Com corações de fato aqui inteirados no Senhor. Amém. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, te louvamos por mais esta oportunidade que tu nos deu de aprendermos a tua palavra. Louvamos a ti porque o Senhor, mais uma vez, pôde abrir os nossos olhos, nos deu oportunidade para ouvir e ter os olhos abertos. Eu te peço que essa palavra permaneça nos nossos corações, que tenhamos corações para aprender, para que gerem frutos e mais frutos. Abençoe cada um dos juvenis que estão ouvindo esta aula. Cada um dos visitantes, meu Pai, os abençoe de maneira grandiosa e rica, Senhor Deus, para que eles possam alcançar a plenitude, Senhor Deus, de viver uma vida entregue a Ti. Que todos eles possam viver os propósitos grandiosos e lindos que o Senhor tem para cada um deles. Os abençoe em todas as coisas. Fortaleça e os ajude em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, ó, um beijo para você. Tchau.